Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeira vez que eu tô aparecendo aqui, né? Então eu quero fazer uma apresentação, quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Júlia, tá? E tô aqui começando aqui nessa história aqui, nessa área aqui, né, de fazer vídeos aí. Uma época atrás eu já fazia alguns vídeos e postava lá no meu Facebook, né? Mas eu descobri que lá eu tava postando no lugar errado, né? Porque tinha visualizações, tudo. Mas o que eu queria fazer, eu descobri agora que é aqui, né, no YouTube aqui que eu tenho que postar aqui, tá? E não lá no Face. Bom, qual é o intuito, então, de eu começar a gravar vídeos aqui para postar para vocês? A minha intenção é falar sobre a minha profissão, tá? Dar dicas para vocês, né? E falar um pouco de rotina, um pouco de fé em Deus, porque se não fosse fé em Deus, eu não estaria de pé, né? Porque o mundo, geralmente, é geral em tudo, né, gente? Tá tão difícil, tão complicado, assim, que se a gente não tiver fé em Deus, realmente a gente não consegue sobreviver, né? Nesse mundo tão estranho, tão caótico. Mas, bom, né, já falei que meu nome é Júlia, eu tenho 36 anos, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou com 36, tá? E quero falar para vocês assim, é, muita gente, né, hoje em dia busca uma outra fonte de renda, ou até mesmo a pessoa, né, as pessoas estão querendo trabalhar por conta própria, né? Então, a minha história começou há 5 anos atrás, tá? Eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha vai fazer 9 anos agora em maio, e tenho um filho de 5 anos também, né? Sofia e Samuel. Então, a minha história, assim, de trabalhar por conta própria começou há 5 anos atrás, né? Vai completar 5 anos certinho em junho agora, de 2023, tá? Então, começou assim, eu tava ali, eu já tinha minha filha com 3 anos e meio ali, e aí tive o meu segundo filho, né? Então, sou casada, né? 15 anos aí, mais ou menos. E aí, eu pensei, né? Quero trabalhar, né? Voltar a trabalhar, sim, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa para estar ajudando meu marido dentro de casa, só que meu filho ainda era pequenininho, né? Ele mamava no peito ainda. Aí um dia eu fiz uma rosca lá em casa e dei para minha irmã experimentar, né? Minha irmã trabalhava no ônibus, dei para ela experimentar e ela deu para motorista ali, né? Aí elas amaram, elogiaram muito e tal. Eu já era acostumada a fazer pão, mas sabe, gente, antes de eu me tornar mãe, os meus pães eram ótimos, sabe? Uma maravilha. Depois que eu me tornei mãe, eu não sei porquê, durante algum tempo, tipo, uns 2 anos mais assim, eu não conseguia fazer pão. Meu pão ficava duro, pesado, e eu demorei para entender que o que estava acontecendo era que eu colocava os ingredientes lá, né? E daí a minha filha bebezinha estava dormindo e eu queria fazer depressa, né? Antes que ela acordasse. E às vezes eu acabava passando do ponto da farinha, às vezes eu acabava colocando um pouco mais de farinha. E às vezes era isso que meu pão por um tempo não deu certo. Mas nessa época eu não fazia para vender, tá, gente? Só fazia para casa, para o consumo próprio mesmo, né? Aí, né, ali tava com os meus dois filhos, fiz essa rosca e tal, né? Aí a minha irmã e a motorista lá do ônibus amaram e tal. Veio 5 minutos na minha cabeça e falei assim pro meu marido: vou fazer rosca para vender. Ele falou assim: ah, como assim? Aí ele trabalhava, já tinha o emprego dele tudo. Aí ele fez um serviço na época, acho que foi um serviço para minha mãe, né? Ele sabe fazer reparo de pedreiro, assim, bastante coisa. E a minha mãe era uma coisa mínima, né? E ele não queria nada em troca. Minha mãe falou: não, pega aqui, pelo menos R$ 50, pega aqui. Aí ele não pegou, né? E aí um outro dia eu voltei lá, ela pegou e falou assim: ó, Júlia, leva esse dinheiro aqui, dá pro André, não é justo ele trabalhar sem receber. Aí eu peguei, levei, fui dar pra ele, né? Ele falou: não, não quero, porque você pegou esse dinheiro, não quero, não sei o quê. Bom, eu falei: já que você não quer, eu vou investir no meu negócio. Eu falei pra ele: vou começar um negócio com esse dinheiro aqui. Aí eu fui lá e comprei alguma coisinha que faltava, porque como eu já era acostumada a fazer pão, bolo, então eu sempre tinha farinha de trigo, ovo, né? Aí eu fui e comprei os saquinhos, né? E mais alguma coisinha que faltava, coisa mínima, né, gente? E comecei a fazer, né? Só que assim, quando eu comecei a fazer, eu esperava aparecer encomenda para fazer. Eu não trabalhava com pronta entrega quando eu comecei, né? Então eu anunciava ali no Face e tal, não tinha muita experiência. Aí quando alguém falava, olha, eu quero uma rosca para hoje à tarde, aí eu ia lá correndo e fazia, né? Aí
tal, até que... Então eu vendia muito pouco, né? Hoje, gente, eu sei que as pessoas não querem fazer encomenda. Elas querem que você já tenha o produto pronto, né? Aí você fala assim: ai, Júlia, mas como que eu vou fazer? E se eu não vender? Não sei o quê. Olha, para você que está começando, eu dou a seguinte dica. Você, quando você faz para o seu consumo, para sua família, você vai lá, você tira algumas fotos bonitas do produto inteiro, do produto cortado, coloca num pratinho bonito, sabe? Se você tiver uma florzinha artificial mesmo, coloca do lado, monta um espacinho ali, tipo, sabe, com um paninho bonitinho e tal. Aí você tira, vai tirando as fotos conforme você faz um bolo, sabe? Para sua família, se você tem já a intenção de vender, então você precisa ter muitas fotos, né? E conforme você vai fazendo para sua família, você já vai aproveitando tirando essas fotos, né? E então é isso, tem que ter foto bonita, tá, gente? Você não pode postar uma foto ali de um bolo. Eu tô falando bolo porque eu também faço bolo, tá? Não sei se eu já falei no começo do vídeo, mas eu também faço bolo, tá, gente? Então você vai tirar uma foto de um bolo, você deixa aquela área ali que vai aparecer o seu bolo arrumadinha, tá, gente? Você não vai colocar um bolo e coisas bagunçadas ali perto do seu bolo para tirar uma foto estranha, feia, né? Que a pessoa vai olhar e falar: ai, credo, que bagunça. Então você vai tirar uma foto do seu produto, coloca alguma coisinha, mesmo que você não coloque nada. De repente você pode colocar um pano de prato de fundo ali e na parede também, assim, sabe, atrás. De repente, se você não tiver uma parede bem bonitinha, você coloca um pano atrás, alguma coisinha atrás ali, para fazer de fundo ali para o seu produto, para ficar uma foto bonita, porque o primeiro cliente vai olhar e comer com os olhos, né? Se você já de cara mostrar uma foto feia com um fundo feio, não vai chamar a atenção do seu cliente, né? Então, gente, uma dica é isso, né? Assim, então tem aí o Facebook, né? Tudo começou para mim pelo Facebook, né? Porque até então eu não tinha contatos no WhatsApp de cliente. Então, comecei a postar as fotos ali no Facebook e tal e tal. E aí, em grupos, né? Grupos da minha cidade aqui. Tem vários tipos de grupo aqui. É Feira do Rolo, Venda Mais. Ah, tem um monte de grupo aqui que eu participo, né? Cada grupo que eu vejo novo, eu entro ali e começo a postar meus produtos. Antigamente eu também não sabia, hoje eu sei que não basta você postar hoje, olha, vendo pão caseiro, e aí você não vai postar nunca mais. Não é assim que funciona. Como tem muitos grupos, você pode postar agora, de manhã você posta. Você pode postar umas 3, 4 vezes por dia em grupos diferentes, é claro. Você não precisa postar toda hora no mesmo grupo. Mas você posta diariamente, e quanto mais você postar, mais chance você tem de vender, porque você posta a sua publicação agora, vem outra pessoa posta dela, e outra, e outra. Então, as publicações elas vão descendo, elas vão baixando, né? E quanto mais você posta, a sua publicação vai subindo de novo, né? A publicação nova que você tá postando aí. Então, se você postar uma vez só e esquecer, vai ficar lá embaixo a sua publicação e ninguém vai achar. Então, você tem que estar postando diariamente, né? Para poder estar sempre aparecendo ali pro pessoal. Então, você deixa ali na sua publicação o seu número de WhatsApp, né? Então foi assim que tudo começou pra mim, viu, gente? O pessoal via, né, as publicações lá, olha, você tem pão caseiro, olha, não sei o que, tal, tal. E assim, aí então eu assisti alguns vídeos e tal, né, pra entender um pouquinho mais. Até que eu peguei uma receita, eu até vou falar, se chama Escola de Salgados, o canal dele. E foi por causa de Deus, primeiramente, foi por causa dele também, desse ser abençoado, que um dia você veja esse vídeo aqui e, sabe, eu te agradeço muito mesmo. Escola de Salgados. Ele tem um outro canal com outro nome, que eu não consigo lembrar agora, tá? Mas eu peguei a receita dele, né, de pão, e fiz uma adaptação, né? A receita dele ia leite em pó, eu fiz a receita com leite em pó, maravilhosa. Fiz a receita sem leite em pó, também achei divina, né? E o leite em pó a gente sabe que tá caro, né? E o pessoal não quer pagar também um preço, né? Preço que vale, então a gente tem que fazer algumas adaptações para colocar um valor um pouco mais acessível. Então foi isso que eu fiz, tá? Fiz uma adaptação na receita lá e falei assim: vou fazer 2 e anunciar que eu tenho pronto. Anunciei e vendi. No dia seguinte, fiz 4. Anunciei também, vendi. No dia seguinte, fiz 8. E quando eu vi, eu tava fazendo 16 pães por dia, a pronta entrega. E era uma loucura, porque eu tinha pouquíssimas assadeiras, sabe? E eu não uso aquelas assadeiras individuais, não. Eu uso daquelas maiores, sabe? Retangulares. E eu coloco ali 2 pães, né? De 2 em 2, porque são grandes.
E era uma loucura. Eu fazia um pouquinho de massa, tinha que esperar crescer e tal, tal. Aí lavava a assadeira, ia lá, fazia mais. Eu fazia 16 pães por dia. Eu fazia o dia inteiro, pão o dia inteiro, porque, que nem eu tô falando, era poucas assadeiras. Então, por isso que eu falo pra você, você quer começar, não arruma desculpas. Você começa aonde você tá e você usa aquilo que você tem. Ah, mas eu só tenho uma assadeira. Não importa. Começa. Aos poucos você vai comprando mais uma e assim vai. Porque não adianta você falar, ah, eu vou fazer tal coisa para vender, você vai lá, gasta o dinheiro até que você não tem, se endivida para comprar utensílios e tal, e quando vê não vira nada, ou porque você não quis, ou porque não era sua área, ou porque realmente não deu certo. Então não adianta, gente. Começa onde você tá e usa aquilo que você tem. Importante é você dar o primeiro passo, né? Quando você dá o passo, Deus vem e coloca o chão, gente. É assim que a gente tem que fazer. É isso que se chama fé, né? Fé não é você ver a porta aberta. Fé é você ver a porta fechada e você ter a certeza de que Deus vai abrir ela, né? Então foi isso que eu fiz. E meu telefone era toda hora, tocava e ligação, mensagem e tal. E eu me vi no meio de uma loucura, porque o meu filho, né, ele tinha aí uns 10 meses, quase um aninho, e ele mamava no peito ainda. Né, então tinha também, né, a minha outra filha, tenho. E era aquela loucura, fazer pão o dia inteiro com as crianças, levar na escola, buscar na escola, meu Deus do céu, fazer entrega. Então, como eu falei, né? Eu anuncio nos grupos. Gente, eu vendo bem aqui na minha cidade, porque eu faço na minha casa, o trabalho todo eu faço aqui em casa, tá? Eu não vendo na rua, não tenho um ponto que eu fique lá parada vendendo, não. Eu faço tudo, que nem eu tô aqui, né? A caráter, porque eu tô lá produzindo, tá? E aí eu anuncio, né? Hoje eu tô fazendo de manhã para entregar no fim da tarde. Aí eu já tenho ali uma lista enorme hoje, né, no WhatsApp, né? Glória a Deus. E eu anuncio ali, entregas após tal horas, aí o pessoal vai mandando. Hoje eu tenho bolo de cenoura, bolo de brigadeiro, pão caseiro, rosca de coco, bisnaguinha. E o pessoal já tá acostumado, o pessoal fica postando, eles esperam. Quando dá 1h30, se eu não posto, o pessoal começa a perguntar, Júlia, o que que você tem hoje? Tá trabalhando hoje? Vai ter entrega hoje? O pessoal começa a perguntar se eu não posto, né? Então eu anuncio e aí eu saio para entregar. Eu quando eu entrego na parte da tarde, eu entrego junto com os meus filhos, eu levo eles, tá? Uma das coisas que me fez me manter firme e decidida e falar, eu vou fazer, eu vou lutar até dar certo, era isso, né? Porque se a gente trabalha fora, a gente precisa pagar uma pessoa para ficar com os filhos da gente, né? Eu tenho a minha mãe, mas ela não anda muito bem de saúde, então eu não posso estar deixando eles lá com ela, né? Certamente se eu deixasse, eu também não ia deixar de graça, é lógico, né? Como eu já deixei a minha filha quando era menorzinha, que eu trabalhava, eu pagava minha mãe, porque ela não é obrigada a olhar de graça, né, gente? Eu penso assim. E então foi, né, pelos meus filhos, esse foi o meu objetivo maior em falar, eu quero trabalhar por conta, eu quero trabalhar pra mim, né? E foi isso que me manteve aí o foco. Então, para você que tem filhos aí pequenos, né? Você não precisa fazer pão, bolo, né? Mas tem muitas coisas que você pode trabalhar aí pra trabalhar e fazer, né, o seu dinheiro e estando junto com seus filhos. Então, quando eu entrego na parte da tarde, geralmente os meus filhos entregam comigo porque eles estudam, né, na parte da manhã. Então, às vezes eu faço 2 horários. Às vezes, que nem hoje eu tô fazendo agora de manhã, tal, eu termino de assar tudo ali 1h30 mais ou menos da tarde, né? Aí a gente sai pra entregar, começa às 3h30, né? Os meus filhos vão comigo, que eles já chegaram da escola, né? Já fui buscar nesse horário, 11h30 mais ou menos, eu busco eles. E tem semanas, tem dias que eu faço assim. Eu começo ali a minha produção no fim da tarde, mais ou menos, e termino lá por umas 11h30, meia-noite, né? Aí no outro dia, umas 8h30 da manhã, eu começo a entregar, né? Eu junto todos os pedidos e saio para entregar tudo de uma vez, tá, gente? Às vezes eu saio, tem ali um pão ainda sobrando, um bolo e tal. E às vezes no meio do caminho o pessoal manda mensagem e eu consigo vender, tá, gente? Falar uma coisa aqui de cara pra vocês. Vai ter dia que vai sobrar mesmo, tá? É normal, tá, gente? Então, já aproveitando e emendando esse gancho aqui, você trabalha pronta entrega, Júlia, mas e se sobra produto? Eu faço assim, ó. Como é uma coisa caseira, eu não uso nenhum tipo de conservante, eu não uso nenhum produto para durar mais, sabe? Eu só uso os ingredientes que você também usa aí na sua casa, tá? Eu não uso ali antimofo, melhorador, não uso nada disso que eles usam lá na padaria, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo pão hoje.
Espero que Deus me abençoe que eu venda tudo hoje, os pães e os bolos. Se sobrar algum para amanhã, eu vou colocar na promoção, né, para ter menos chance de perder, tá, gente? Se acaso eu não vender amanhã, aí eu ou a gente pega e a gente come aqui em casa, ou eu dou para alguém, sabe? Sempre passa alguém pedindo, ou eu divido, pego metade para mim, levo metade para minha mãe. Por quê? No outro dia, o pão, o bolo, ele não vai estar estragado. É claro que não, né, gente? Mas ele começa a mudar o sabor e mudar a textura. Então, os meus clientes já estão acostumados que meus produtos são extremamente fresquinhos, né? Aquele pão fofinho, aquela rosca fofinha. Então, se eu vou vender um pão, um bolo que tá aqui há 3 dias, o cliente vai perceber, né? Além de eu perder o cliente, esse cliente pode estar falando para várias outras pessoas: ai, a Júlia agora relaxou, tá vendendo pão, tá lá parado 2, 3 dias, não sei o quê. Entendeu? Então, a minha fama que eu custei para chegar até aqui vai por água abaixo por causa de uma coisa simples, né? É claro que lá na padaria, como eles usam, nas padarias, né, em geral, eles usam aí produtos para durar mais, as pessoas vão lá e vão comprar bolo que tá lá 4, 5 dias lá, né, pão. Mas padaria, padaria. Quando a gente trabalha assim em casa, então o pessoal espera que o nosso produto realmente esteja fresco, né? Eu entendo o cliente e eu não questiono isso, entendeu? Às vezes eu prefiro, entre aspas, perder um produto do que perder um cliente, né? Então eu prefiro fazer assim. E eu já tenho uma média, tá? De quanto que eu faço por dia, mais ou menos. É claro que não tem como se a gente ter uma bola de cristal nem nada. É um dia após o outro. Tem dia que, semana que você tá bem, vendendo lá em cima e tal. De repente começa a descer, assim, uma fase meio, meio parada. A gente tem que fazer promoção, diminuir o ritmo, né, da produção para que não sobre também, para não ter prejuízo, né, gente? Então, tem tudo isso. Então, voltando lá atrás. Aí eu faço aqui, né, pronta entrega, anuncio, e o pessoal vem fazendo o pedido e tal. E aí eu saio para entregar, né? Falei tudo isso na casa de cada um. Eu entrego na cidade inteira. Aí você fala assim: ah, você cobra uma taxa fixa de entrega? Gente, eu faço o seguinte, ó. Na... Nos meus produtos ali, geralmente está incluído R$ 2 de taxa de entrega. Eu perdi que eu tô gravando aqui, tá aparecendo uma mensagem de cliente ali, eu perdi um pouquinho que eu tava falando. Então, cada produto meu geralmente está incluído R$ 2 de taxa de entrega, tá? Tá incluído no preço geral. Por exemplo, meu bolo com cobertura é R$ 22. Desses R$ 22, R$ 2 eu já sei que é para gasolina. Vou deixar separadinho, tá? Aí você fala: Júlia, mas R$ 2 para você entregar um produto, isso não é nada, você tá tendo prejuízo. Não, gente, eu não tô tendo prejuízo. Eu trago tudo marcadinho, tá? E eu não tenho prejuízo por quê? Porque eu acabei de falar, eu saio para entregar tudo de uma vez. Se eu fosse entregar o dia inteiro, a qualquer hora, a qualquer momento, eu teria prejuízo. Esses R$ 2 não ia cobrir nada. Então, como eu junto tudo e saio para entregar a grande maioria junto ali, então eu não tenho prejuízo, gente. O combustível dá e sobra, tá? É incrível isso. Então, porque eu faço em grande quantidades, eu vendo grande quantidades, né? Então, geralmente, dos produtos que eu faço ali, quando eu tô numa época boa, vendendo super bem, legal, eu consigo tirar só em combustível ali, geralmente é uns 25, R$ 30 só em combustível, tá? Agora, nos últimos dias, a gasolina aumentou, né? Então, tô sentindo um pouquinho de diferença também, mas, né? Até porque eu tô fazendo uma quantidade um pouquinho menor, né? Também, mas tá dando certo, gente. Não tem prejuízo nenhum aqui, não, tá? Aí você pode fazer diferente, porque nem teria como eu querer ficar entregando toda hora. Porque eu ia ficar, alguém liga agora: Júlia, quero um bolo. Eu ia sair correndo para entregar esse bolo. Eu nem conseguiria fazer a minha produção, não conseguiria cuidar das coisas que eu tenho para cuidar e não conseguiria fazer nada. Ia se tornar muito caro, né? Ficar entregando toda hora. Então, como eu disse, eu saio para entregar tudo de uma vez. Tá, às vezes eu volto para casa ali umas 5 horas, mais ou menos. Ainda tenho algum produto, às vezes. Eu voltei para casa, tô com 2 bolos, 2 pães, tal. Tem dia que eu volto sem nada, glória a Deus. Mas tem dia que sobra alguma coisinha. No que eu volto para casa, às vezes alguém WhatsApp ali: Júlia, tem alguma coisa ainda? Eu falo: tenho isso e isso. Tem como você me entregar? Então, às vezes eu voltei para casa, mas eu preciso vender, né? Então, às vezes, eu cheguei em casa e a pessoa fala, às vezes eu tô fazendo a janta, eu falo: olha, daqui uns 40 minutos eu te levo, pode ser?
Nesses 40 minutos, às vezes já aparece outro cliente também, né? Então eu vou sair para entregar um, já entrego dois, tá? Então às vezes tem dia que é assim. Tem dia que eu entrego tudinho realmente quando eu saio, tem dia que eu volto, tá sobrando algum, eu ainda saio depois para entregar ainda. Mas mesmo assim, gente, eu não tenho prejuízo, tá? Bom, vou falar por alto aqui para vocês, né, terem uma ideia aí. Bom, qual que seria a dúvida de vocês? Né, vocês vão estar escrevendo aí e tal, mostrando pra gente aí. Então já fazem 5 anos, né, que eu tô nessa profissão. Com pães, tá? Quando eu falo pão, tô falando roscas, outras coisas que eu faço também. Aí, eu faço os bolos. Os bolos, gente, eu tinha uma vontade de fazer bolo caseiro, vender, né? Mas eu tinha um medo de não dar certo. Então, os bolos vão fazer. Acho que tem 2 anos que eu vendo o bolo, tá? E comecei com os pães já há 5 anos, tá? 5. Vai completar em junho. Então, assim, é muito bom, é muito legal. Juntando tudo, gente, olha, num mês bom, num mês que eu consigo trabalhar bastante, que as vendas estão lá em cima, de lucro líquido, como você prefira chamar, vamos dizer, de lucro mesmo na minha mão, eu já cheguei a tirar no máximo 1.700, tá? Mas eu digo que a minha média é entre 1.400 até 1.600, tá? Estando ali numa época legalzinha ali, boa, tá? De lucro, tá? Entrego tudo marcado. Quando você vai começar a fazer o seu produto, você precisa pôr na balança, pesar os ingredientes, ver quanto que você pagou em cada ingrediente, quantos gramas ou quantas unidades de cada coisa que você gastou. Você vai somar, né, para ver quanto que você gasta para fazer cada produto ali, tá, gente? Aí você vai pôr a sua margem de lucro, enfim, tá? Olha, eu trabalho bolos com a forma 18, tá? A forma 18 eu uso. Bolo sem cobertura aqui eu faço R$16. Sei que tá barato. Bolo com cobertura eu faço a 22. Também sei que tá barato, abaixo do que deveria estar. E o vulcão que eu faço bem de vez em quando é 30. Também sei que tá barato. Gente, mas eu falo uma coisa. Eu ganho na quantidade, tá? Que nem eu já falei. Como eu vendo bastante, eu consigo ter lucro em tudo, tá? Pão caseiro, meu pão tá R$11. A minha rosca de coco tá R$13. Minha rosca de goiabada é uma rosca redonda, R$15. Eu faço tipo mini caseirinho, eu chamo de bisnaguinha, tá? Mas é bem maior do que aquelas bisnaguinhas da Puma, essas coisas, bem maior e muito mais gostosa. No pacotinho eu coloco 10, tá? Pãezinhos desse e eu cobro R$12, né? Se você parar pra pensar, você vai falar, Júlia, tá barato, ainda porque você coloca R$2 de combustível aí que você falou. Mas, gente, como eu falei, eu vendo bastante, em grande quantidade, então eu consigo ter aquilo lá de lucro que eu falei pra vocês, tá? Se eu fosse esperar aparecer encomenda, fazer um bolo hoje, um pão amanhã, outro semana que vem, era só prejuízo, tá? Então, como eu consegui chegar nessa fase, né, de ter a minha clientela ali, então é por isso que a gente consegue ter esse lucro. É uma dica que eu dou pra vocês. Eu vou começar a fazer um pão caseiro. Você fez o teste e tudo, lá as fotos que eu falei, né? Importantíssimo você a pronta entrega, primeiro que você faça 1 ou 2 pães só, tá? Vendeu, no outro dia você faz 3 ou 4 e assim vai. Até você manter uma média ali, tá? Você não precisa querer fazer 50 pães por dia também, não, tá, gente? Mantenha uma média ali, né? Porque para você também não ficar tão tumultuado, tão sobrecarregada quanto eu ficava no começo, né? Que eu tinha poucos utensílios e tal, né? E com o tempo eu fui aprendendo muita coisa, tá, gente? Então, eu não posso me prolongar demais aqui, que eu vou ficar me perdendo. No próximo dia eu faço uma listinha, tá? Com os assuntos mais importantes aqui, porque eu tenho que ir lá colocar pra assar, senão vai passar do ponto lá também. E é isso daí, né? Que eu quero mostrar pra vocês, me apresentar, né? E vamos ter mais e mais vídeos aqui, em nome de Jesus, tá? Falarei sobre Deus, sobre fé também. Mas é isso daí, gente, não desista, tá? Não desista. Se você tem um sonho, vai lá, dá o primeiro passo, que Deus ele abençoa, ele vai te instruindo, gente, tanto de coisa que Deus me ensina, que Deus me mostra, sabe? E é isso daí, a gente vai aprendendo dia a dia, né? É importante você dar o primeiro passo e você acreditar em você, tá, gente?
Outro vídeo eu falo que antigamente eu era uma pessoa que não acreditava em mim, eu me sentia muito lá embaixo. Mas é isso, deixa, gente, deixa para um outro dia, né, gente? Senão vai ficar um vídeo muito longo e já começa a perder o interesse, tá? Então é isso daí, e que Deus abençoe seu dia, né? Que Deus abençoe o nosso dia, né, gente? Estarei aqui mais vezes, tá? Mostrando aí, falando mais da minha rotina. Ainda não sei editar vídeo, não sei nada de nada, tá? Preciso aprender para colocar as minhas fotos aqui, para estar fazendo uns vidinhos mais legais, mais chamativos aqui para vocês. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado por ter assistido até o final, tá? Até o próximo.